Está entrando no ar, aqui na 87 FM, o programa Conectados com Deus. Oração, adoração e palavra de Deus, todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Apresentação Ricardo Melo. Senhor Jesus, povo de Deus, está entrando no ar aqui pela Rádio 87 FM de Araçariguama, mais um programa Conectados com Deus. A paz do Senhor, minha irmã, meu irmão, você que está na sua casa nesse momento, você que está trafegando aí pelas rodovias aí aos redores da cidade de Araçariguama, que está sintonizado aí na 87 FM de Araçariguama. Estamos no ar aí, mais uma sexta-feira, né, de feriado prolongado, com o programa Conectados com Deus. Você pode participar conosco através do WhatsApp 011 930 71 21 27. Hoje vai ter muito louvor, muita adoração, oração e palavra de Deus. E ao meu lado está aqui o servo do Senhor, o pastor Jeremias Lourenço. Amém. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, que Deus abençoe. Glória a Deus. Ele que é autor, né, escritor, né, do livro A Vida do Vaso Escolhido. Ele vai estar falando também um pouco, né, a respeito desse livro a qual ele escreveu, né? E daqui a pouco nós vamos também soltar aí, né, um vídeo aí que fala um pouco a respeito do conteúdo do vídeo, e ele vai estar complementando. E agora, nesse momento, eu peço que você, onde quer que você esteja, você se conecte com Deus através da oração. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, eu não sei como foi essa semana para você, talvez tenha sido uma semana difícil, uma semana de lutas, de batalha, mas eu creio que o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Deus é contigo, minha irmã, Deus é contigo, meu irmão. Eu não sei qual é o tamanho da luta, mas o Senhor Jesus mesmo diz que se você ter fé, você vai pedir para uma montanha ela sair de um lugar e ir para outro, e ela vai sair, aleluias, porque o Senhor do exército tem poder para vencer todas as batalhas. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Curva sua cabeça aí onde você está nesse momento. Se você estiver dirigindo, ore comigo também da mesma forma. Pai eterno, Deus poderoso, nós queremos ser grato a Ti nessa noite, pelo privilégio de podermos adentrarmos na Sua presença. E eu quero orar, Senhor, em favor dessa minha irmã, desse meu irmão, que está na sua casa, ou até mesmo fazendo um plantão no seu trabalho, ou que está se preparando para ir trabalhar. Que o Senhor visite ele agora com Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa visitar também esses irmãos que estão na sua casa acamado agora, com alguma enfermidade que tenha o assolado durante essa semana, ou que até mesmo tem ficado cabisbaixo por causa desse diagnóstico contrário da medicina, que ele até imaginou que iria acontecer de uma forma diferente, mas o resultado, ele foi contrário. Mas nós servimos a um Deus justo e fiel, um Deus que formou o homem do pó, aleluia, o Deus da medicina, o Deus da saúde, o Deus que tem a palavra de vida. Assim como aquela mulher, Senhor do fluxo, tocou na orla das suas vestes, eu creio que se através, aleluia, da nossa fé, nós podemos tocarmos no Senhor nessa noite, o sobrenatural vai acontecer, aleluia, porque o Senhor é aquele que faz cegos voltarem a enxergar, o coxo voltarem a andar, aleluia. Tu és o Deus, aleluia, que faz o paralítico voltar a andar. Tu és o Deus que faz sumir a lepra.
aleluia, do corpo do homem, aleluia. Tu é o Deus que restaurou a saúde daquela mulher do fluxo de sangue. E nós cremos que, agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, abra portas de emprego. Senhor, vai cuidando, Senhor, desse homem que está desesperado, que está angustiado, meu Pai querido, porque muitas das vezes tem passado por necessidades. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, visita, Senhor, o teu filho, acalmando a sua alma. Aquele que está, Senhor, meu Deus, acometido de uma depressão, Senhor, visita nessa noite. Sim, meu Deus e meu Pai querido, todo espírito, meu Pai querido, de depressão, em nome de Jesus, eu declaro, caia por terra, no nome precioso de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para curar, o sangue de Jesus tem poder para libertar, aleluia. Onde chegar, Senhor, o som da minha voz, meu Pai querido, nessa noite vai libertando, vai curando, vai restaurando famílias nessa noite, vai libertando esse homem do vício do cigarro, do vício das drogas, do vício da cocaína, do vício do alcoolismo, Senhor. Toca, cura e liberta nessa noite, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, para que haja libertação na vida desse jovem, que haja libertação na vida dessa mulher, que ela possa voltar a cantar no grupo das irmãs, aleluia, que esse obreiro possa voltar a pregar a sua palavra, que esse jovem possa voltar, Senhor, para o ministério de jovens. Oh, Remaira Massuian, entra nessa casa, Senhor, nessa noite, aleluia. Faz o que o homem é limitado, Senhor, para fazer, meu Pai, mas o Senhor não. Aleluia, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez esse teu filho, Senhor, meu Deus, tenha disfarçado toda a angústia. Por fora ele esteja sorrindo, mas a sua alma está, meu Pai, contrita. Visita, Pai querido, nessa noite. Senhor, visita os hospitais, visita as incubadoras, meu Pai querido, com aqueles bebezinhos lá, meu Pai querido, precisando, meu Pai querido, da Tua ajuda, meu Pai. Senhor, visita, meu Pai querido, as UTI, a CTI nessa noite. Sim, meu Deus e meu Pai querido, trazendo, meu Pai, o fôlego de vida, meu Pai. Aleluia. Visita o Teu filho e a Tua filha nessa noite. Nos visita, Senhor, com a Tua presença nessa noite, meu Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti, Senhor. A Tua palavra nos diz, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador
estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Você está ouvindo o programa Conectados com Deus, aqui na 87 FM, a número 1 de Araçariguama e região. Glória a Deus, estamos no ar e você pode participar conosco através do telefone 011 930 71 21 27. Vai participando, vai compartilhando essa live aí. O pastor Jeremias está aí nos doando um livro para aí quem compartilhar mais aí, quem participar mais aí, vai estar ganhando um livro aí. Logo após o hino da harpa, nós já vai soltando um vídeo aí, né, que resume um pouco, né, do livro de autoria do pastor Jeremias Lourenço, e ele vai estar aí complementando aí, né, o vídeo também. Então vamos adorar o Senhor com o hino da harpa, e logo após nós soltamos aí o vídeo, né, fazendo aí um breve panorama, que é o livro A Vida do Vaso Escolhido, de autoria do pastor Jeremias Lourenço. A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não. E ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim.
comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Grita, foi na cruz. E foi na cruz que seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Quem pode declarar? Já foi consumado. O véu já foi rasgado. O acesso liberado. Pode entrar. E o quê? Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Quem pode levantar a mão e dizer: e já foi consumado. O véu já foi rasgado. O acesso liberado. Pode entrar. Hoje me assento à mesa. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E foi na cruz que seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. E oh, aleluia! Foi na cruz. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. E já foi consumado. O véu já foi rasgado. O acesso liberado. Eu não me canso de declarar isso. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar mais uma vez. E já foi consumado. O véu já foi rasgado. O acesso liberado. Diga: hoje eu me assento. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso. Foi na cruz. E foi que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Oh, aleluia! Você está ouvindo o programa Conectados com Deus, aqui na 87 FM, a número 1 de Araçariguama e região. Vamos estar ouvindo o hino da harpa agora, adorando o Senhor, e logo após, né, vamos ouvir um pouco a respeito, o vídeo falando um pouco a respeito do livro, né, de autoria do pastor Jeremias Lourenço.
erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
Você foi escolhido. Já parou para pensar por que Deus te escolheu? Qual é o propósito dele para a sua vida? Chegou a hora de descobrir. No livro A Vida do Vaso Escolhido, você será confrontado, inspirado e desafiado a viver o plano grandioso que o Senhor preparou para você. Eu sou um vaso. Este não é apenas um livro, é um chamado. Deixe Deus moldar sua vida como um vaso de honra, pronto para grandes obras. Não perca mais tempo. O propósito de Deus está te esperando. Transforme sua vida e a de todos ao seu redor. Adquira já o seu exemplar e viva a transformação que você nasceu para experimentar. Você será transformado para o propósito divino. Escritor, pastor Jeremias Lourenço. Adquira seu livro pelo WhatsApp 11 9 90 19 9563. Pastor Jeremias. Pastor Jeremias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Pastor Jeremias, eu gostaria de saber como que Deus lhe inspirou, né, a escrever esse livro, né? E gostaria que o senhor contasse para nós e para os ouvintes aí, né, um pouco mais do conteúdo, né, desse livro intitulado A Vida do Vaso Escolhido. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos. Este livro foi 3 anos. Deus foi me dando aos poucos, né? E eu fui estudando um pouco mais a fundo sobre o assunto. E ele é baseado sobre o livro de Jeremias, no capítulo 18, onde fala sobre o momento onde Deus falou com Jeremias, o profeta Jeremias, e pediu para ele que ele se levantasse e descesse até a casa do oleiro. E lá Deus iria falar com ele, Deus iria trazer a palavra dele para o profeta. E ele obedeceu e desceu até a casa do oleiro, e ali ele enxergou um profissional oleiro fazendo um vaso, né, através do barro ali, formando. E ali Deus falou profundamente com o profeta, dizendo: olha, veja o que você assim é eu fazendo na vida do meu povo. Porém, de um instante, aquele vaso ele se quebra, né? E ali Deus fala: poderei eu não novamente refazer como refez aquele oleiro, né? Aquele barro que se quebrou sobre as mãos dele. E era um período onde o povo de Deus estava totalmente longe da presença de Deus, né? Então é uma inspiração este livro. E eu também não só falo sobre este assunto, mas também falo sobre a vida de Davi, como Deus transformou a vida de Davi, como Deus usou a vida de Davi, a vida de Moisés, a vida de José, de Pedro, de Paulo e de Esther. Assim como a nossa vida, a sua vida, a deles também foi um instante em que estavam ali vivendo as suas vidas e de repente Deus chamou para algo diferente. E Deus começou a mudança, a transformação, assim como ele fez ali, mostrou para Jeremias que nós somos moldáveis, né, pelas mãos de Deus. E ainda que a gente venha se quebrar, ainda que a gente venha Deus, ele é poderoso para nos reerguer novamente e nos refazer novamente, né? Glória a Deus. Aleluia. E o pastor, como que eu faço para estar adquirindo, né? Passa para os ouvintes que estão nos ouvindo, como que ele faz para estar adquirindo, né, esse livro, né, que é de autoria do senhor? Sim, eu sempre deixo o meu WhatsApp, e até mesmo no vídeo que passou agora há pouco, tem o meu WhatsApp aí. É só você me chamar no WhatsApp, que aí a gente combina certinho para mim te entregar e fazer o pagamento. E aí eu creio que Deus vai fazer uma diferença muito grande, falar muito, muito na sua vida. No final deste livro, eu deixei algumas páginas em branco, e a última página eu oriento o leitor a escrever um pouco sobre como Deus também já moldou a sua vida. Porque daí acaba não só ficando um livro só da minha autoria, sim, mas também fica parte da pessoa que está lendo também. A pessoa
acaba colocando ali como Deus mudou, transformou, porque eu creio que não é só esses testemunhos que a gente tem, mas tem muita gente que fala de uma forma que traz um impacto grande na nossa vida, né? Como muitas pessoas que eu conheço, estava no fundo do poço, e Deus foi lá, a mão de Deus resgatou essa pessoa. Enviou alguém, fez algo, ou o próprio Deus, como fez com Paulo, né? O próprio Deus foi lá e mudou e moldou a vida dele. Então é assim que Deus faz. Deus não escolhe a pessoa que é doutora, a pessoa que é maior, a pessoa por ter muito dinheiro, não. Deus, ele escolhe, e se nós deixarmos Deus moldar, ele nos transforma. E ele nos molda de uma forma que nós nos tornamos instrumentos na mão dele. De uma forma que ele, após ele fazer toda essa transformação em nossa vida, nós começamos a ser instrumento na mão de Deus. E é interessante porque logo eu vou estar lançando um outro livro que é complemento desse, que fala sobre o capítulo 19, que é um capítulo muito triste, porque aqui fala sobre a construção e a moldagem. Mas o capítulo 19, ele fala sobre aquele botija que já estava pronta. Sim. E se quebrou, e Deus fala, não vou refazer novamente. Por quê? Porque são pessoas que endureceram o coração para a voz de Deus. Meu Deus. Então, é interessante porque Deus é amor. Deus pode nos reconstruir novamente. Sim, mas se também Deus, ele tem um limite, né? Sim. Tem um limite. Tem pessoas que conhecem a palavra, que já andou com o Senhor, já tem um chamado, mas a pessoa insiste em ficar ali com os pecados, com a transgressão, com a iniquidade. E desses, muitas das vezes, Deus vai insistindo, até chegar a um ponto, como o povo ali, que Deus fala, olha, vocês estão demais. E eu não vou poder refazer novamente vocês. Vocês estão totalmente rebeldes e não querem ouvir a minha voz. Né? Então, a palavra de Deus, ela é muito séria, né? Muitas pessoas levam a brincadeira, muitas pessoas falam, Deus é bonzinho, mas sim, Deus, ele está aí para salvar a nossa vida, para mudar a nossa vida, mas nós temos que levar a sério o Evangelho, temos que levar a sério a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Nós vamos estar agora ouvindo mais um louvor da programação e logo após um panorama também da Escola Bíblica Dominical que vai, né, ser ministrada agora, no domingo agora, a partir das 9 horas em todas as Assembleias de Deus, a lição de número 3. Então vamos ouvir agora um louvor da programação e logo após um panorama com o nosso querido e amigo professor de Escola Bíblica, Edivaldo Alexandre. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. O fruto do reino nunca será a beleza exterior. Podemos ter uma geração que pregue e cante muito bem, domine muito bem das melodias, mas se não tivermos uma geração que ora, que ame o secreto, estamos fracassados. Mas ainda existe uma geração que queima por Jesus. Geração que não se vende, há uma geração que não se rende. Pensaram que tudo acabou, mas ainda se restaram 7.000. Há uma geração que não negocia, uma geração que não recua. Podem nos jogar na fornalha, mas não se esqueçam de aquecer 7 vezes mais. Pensaram que a estátua nos faria curvar, pensaram os holocaustos iam nos parar, pensaram Faraó vai nos matar, perseguiu, mas achou
faço parte dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, 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 não me queima, não me queima, não. Estão dizendo por aí, é melhor você calar. Estão dizendo por aí que a minha geração não vai se levantar, mas eu nasci profeta, sou nazireu, sou nazireu de Deus. Oh, 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 pode entrar na boca do Nabucodonosor, a fornalha não vai me matar. Se ele aqui não nos livrar, eu tô indo pra lá. Pode entrar na boca do Nabucodonosor, o quarto homem está comigo. Aqui essa fornalha 7 vezes mais. Estamos prontos, porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, o fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, não me queima, não me queima, não. O fogo que consome o pecado, o fogo que consome a mentira, o fogo que consome o engano, o fogo que consome a idolatria, o fogo que consome a inveja, o fogo que consome os falsos profetas, responde com fogo a minha geração. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, o fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, não me queima, não me queima, não. O fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, o fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, não me queima, não me queima, não. O fogo que consome o pecado, o fogo que consome a mentira, o fogo que consome o engano, o fogo que consome a idolatria, o fogo que consome a inveja, o fogo que consome os falsos profetas, responde com fogo a minha geração. Aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor. Esse é o tempo, esse é o tempo. Vai começar pelo Brasil. A paz do Senhor, ouvintes da Rádio 87 FM. Aqui quem vos fala é o presbítero Alexandre, professor da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos fazer um comentário da lição de número 3, desse segundo trimestre, que tem por tema a verdadeira adoração.
E nós vamos já iniciar lendo esse versículo que eu achei bastante interessante para que a gente, né, possa discorrer. João capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, olha só, esse ato de adorar a Deus, ele vai muito mais além do que pessoas que às vezes têm uma ideologia que adorar a Deus é somente na igreja. Não. Nós temos um sentido bem amplo, né, à luz da palavra, aos ensinamentos de Jesus. A verdadeira adoração é a expressão de amor, de devoção, testemunho, reverência a Deus. E isso é praticamente viver de acordo com a verdade nas Escrituras Sagradas. Às vezes, não tem como a pessoa dizer que é um adorador lá na igreja, quando você vê a pessoa levantando a mão, chorando, abrindo a sua boca, mas de repente o coração dela está longe. Deus conhece cada um de nós. Porém, isso não é adoração. Adoração é em qualquer lugar que você possa testemunhar, que você possa ter reverência a Deus, devoção, que você possa demonstrar amor. É viver uma vida de testemunho, de acordo com o quê? Com a nossa vontade, os nossos preceitos? Não. É de acordo com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece sobre nossas vidas. Então, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Não tem uma outra saída. Às vezes as pessoas têm uma metodologia assim como essa ideologia, igual a samaritana teve. Porque ela falava assim, não, mas nós fomos ensinados que é nesse monte que se deve adorar, no Monte Gezerim. E agora vem você falando que é em Jerusalém, peraí, afinal de contas, onde eu devo adorar? Aí Jesus começa a ensinar para ela que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Aí ele fala assim, ele vai muito mais além. Que quem é esses verdadeiros adoradores que o Pai está procurando? Eles não vão adorar geograficamente, nem no Monte Gezerim, nem em Jerusalém. É em qualquer lugar, porque em qualquer lugar tem pessoas te observando o seu comportamento. Se você é uma pessoa que paga direitinho, se você é uma pessoa que não fala palavra torpe, palavrão, se você não é uma pessoa que fica com piada na roda dos escarnecedores, se você não é uma pessoa caluniadora, se você não é uma pessoa que fica difamando a empresa que você trabalha, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas estão te olhando. E quando você faz aquilo que é contra a palavra de Deus, você não está sendo adorador. Porque não adianta chegar na igreja todo bonitinho, todo arrumado, seja de terno e gravata, ou seja, de saia e cabelo comprido. Levantar as suas mãos, e quando chega lá fora, para você ser um adorador, você não é. Então o ensinamento de Jesus aqui para esta mulher, que precisava ouvir isso, não estava atrelado geograficamente, assim como ela mencionou para Jesus. E Jesus falou assim, olha, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? É um chamado ao modo de viver conforme a vontade de Deus, que tudo glorifique ao Senhor. Então, a adoração, esse testemunho, se faz necessário na vida de uma igreja. Jesus mostra para aquela mulher samaritana o sentido da verdadeira adoração. Então, que você possa compreender e entender, através dessa aula, que eu acredito que será de suma importância, que a presença de Deus possa estar pairando sobre a sua vida nesse ensino, nesse comentário breve. A presença de Deus, ela não se restringe a uma determinada área geográfica, mas ela está presente em todos os lugares
onde quer que existam adoradores sinceros. Não pessoas numa ideologia formal ou ritualística, não. Ela precisa adorar a Deus com sinceridade, que traga um impacto na vida de quem está olhando para ela. Então, que você possa compreender e entender o verdadeiro sentido da adoração, que esta aula vai ser muito mega importante para que você cresça ainda um pouco mais no conhecimento da verdadeira adoração. O ato de adoração ao Senhor envolve rendição completa da nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se um serviço voluntário. E assim eu termino. Assim como Jesus mencionou para aquela mulher samaritana, o verdadeiro sentido da adoração não está somente na igreja para levantar as mãos, abrir a minha boca ou se vestir bonito lá dentro. Não. Ela vai muito mais além do que as 4 paredes onde nós congregamos. Que Deus abençoe a todos. Que vocês possam ter uma ótima aula. E que vocês possam entender e compreender um pouco mais sobre o verdadeiro sentido da adoração. Em nome de Jesus, um forte abraço e fique na paz do Senhor. Glória a Deus. Os amados irmãos acabaram de ouvir aí, né, um panorama da lição que vai, né, ser ministrada no próximo domingo aí, a partir das 9 horas, em todas as Assembleias de Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar ouvindo agora mais um louvor da programação e logo após, né, um recadinho dos nossos patrocinadores e em seguida eu já venho também aí divulgando aí os trabalhos que vai ser realizado em nossas congregações e daqui a pouquinho a palavra do Senhor sendo ministrada aqui pelo pastor Jeremias Lourenço, viu? E você vai participando e vai compartilhando a live aí. Nós vamos fazer o sorteio de um livro aí de autoria, né? Escrito pelo pastor Jeremias, que tem como título A Vida do Vaso Escolhido, transformados para o propósito divino. Vai compartilhando aí, vai adorando ao Senhor conosco aí nesse culto na rádio. E vai dando glória. Aleluia. O seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é pregador. Imagine o altar, em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram vou ao culto. Sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o teu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou o culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao prato do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o teu sangue
sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Para tornar a sua festa mais doce e surpreender a pessoa amada, a Confeitaria Sabor de Mel tem bolos, doces personalizados e kit festas. Faça um orçamento pelo WhatsApp 11 97485 4994 e siga no Facebook @Sabor de Mel e Instagram @Sabor de Mel Oficial e fique por dentro de todas as promoções. Em Araçariguama, tem LM Cursos de Trânsito Online, escola homologada pelo Senatran, com cursos válidos em todo o Brasil. Veja alguns dos cursos disponíveis: formação e renovação, transporte escolar, coletivo, cargas indivisíveis, MOP, transporte de produtos perigosos, emergencial. Telefone para contato e o WhatsApp é o 11 94014 5563. Você está ouvindo o programa Conectados com Deus, aqui na 87 FM, a número 1 de Araçariguama e região. Muito bem, estamos de volta, glória a Deus, no ar com o programa Conectados com Deus. E agora eu gostaria de falar de um trabalho que vai ter na nossa congregação lá do Tanque Velho, que vai acontecer nesse sábado pela manhã, a partir das 9 horas, um trabalho denominado Manhã com Deus, onde o dirigente local lá é o nosso pastor Valdeci. As regentes lá é Elienay e a Andréia. A partir das 9 horas, na nossa congregação lá do Tanque Velho, Assembleia de Deus Ministério do Belém, do Tanque Velho. A partir das 9 horas vai estar ministrando a palavra do Senhor o pastor Ricardo Cruz. Aleluias. No domingo, ali no Jardim Brasil,
às 19 horas, vai ter um culto com as irmãs do Brilho Celeste, ali, a igreja ali dirigida pelo pastor José Dias. A congregação AD Belém, Jardim Brasil, fica ali situada na rua São Paulo, número 230. A preletora ali vai ser a missionária Maria Ramos. A partir das 19 horas do domingo, um culto com um círculo de oração. Aleluias. E ali na nossa central vai ter, na rua Manuel José Rodrigues, número 160, no Sintra Gordinho, a partir das 18 horas no domingo, a cantata de Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa. Vai lá, está participando a partir das 18 horas na rua Manuel José Rodrigues, número 160, no Sintra Gordinho. E no sábado, às 19 horas, aleluias, ali na rua São Paulo, número 230, um culto de varões regional. Vai estar ministrando ali o nosso pastor, vai estar ministrando a palavra ali o nosso pastor setorial, pastor Pedro Valentim. Quem vai estar na direção desse trabalho ali é o nosso querido cooperador Silas Roberto. Vai lá adorar o Senhor conosco. Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Também gostaria de falar de um evento que vai ter lá na nossa sede em Sorocaba, na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, número 3003, Sorocaba. É o Congresso Regional de EBD, o Viver a Palavra de Deus, né? Tem como referência aí o livro de Tiago, capítulo 1, verso 25. Vai estar acontecendo no dia 26 e 27 de abril, sábado, das 18 às 21 horas, e no domingo, às 9 horas, e das 18 às 20 horas, na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 3003, Sorocaba. Vamos estar adorando ao Senhor e logo com mais um louvor da programação, e logo após nós já vamos entrar na palavra do Senhor com o pastor Jeremias Lourenço. Quem é que reina aqui? Quem é que reina aqui? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tirando o pé do chão agora. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia. E o sepulcro vazio está. Ele o quê? Vazio está. De novo. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia. E o sepulcro vazio está. Ele o quê? Vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Diga, ele reina. Se Jesus reina. E o quê? E vivo está. Ele vivo está. E vivo está. De novo, ele reina. Se Jesus reina. E vivo está. E vivo está. Eu quero ver todo mundo tirando o pé do chão. De novo, de novo. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia. E o sepulcro vazio está. Ele o quê? Vazio está. Mas eu quero com você declarar o que é sua.
ouvidos atentos e coração aberto. Vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Você que tem a oportunidade aí, tiver uma Bíblia perto de você ou até mesmo um celular, abra em Mateus 27. É algo interessante de nós meditarmos no período que estamos, de Páscoa. E muito se ouve falar sobre Jesus. Este é um período muito interessante e é um período de você também estar compartilhando dentro da sua casa, com seus filhos, o que o Senhor Jesus fez por nós. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra, esse texto, e acompanha comigo a leitura e depois nós vamos falar um pouco sobre ele. Mateus 27 vai falar sobre Judas e vai dizer aqui: e chegando amanhã, e todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E o pegando, o levaram e entregaram ao sinédrio Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que tinha o profeta Jeremias profetizado. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo de oleiro, segundo o que o Senhor determinou. É interessante essa passagem, onde fala sobre o ato ali, após a Páscoa, a última Páscoa, a última ceia ali, onde Jesus ceia, e ali, logo depois, ele anuncia que alguém iria o trair, e logo após, ele é pego ali, e todos nós sabemos que Judas, ele vendeu ali a informação para que todos achassem Jesus. E ele se arrepende ali, porque no seu coração ele tinha uma perspectiva de Jesus diferente. E naquele momento ali ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E ali é interessante o que aconteceu com este dinheiro. Esse dinheiro não ficou, mesmo Judas jogando ali novamente para dentro no chão ali no templo, eles pegam aquelas moedas e eles acham não colocarem ali como oferta novamente. Não é digno, porque eles falam: isso aqui foi preço de sangue. E ali é um reconhecimento de traição por aqueles homens. Mas ali eles pegam e se reúnem e vão comprar para que se cumpra aquilo que Jeremias tinha profetizado. Então a gente consegue ver que a palavra de Deus, ela é
era maravilhosa. Pode passar anos, pode passar meses, pode passar muito tempo. Na sua vida, eu quero te dizer que vai se cumprir a palavra de Deus. Se Deus falou, se Deus profetizou sobre a tua vida, mesmo que demore, ela vai se cumprir. De uma forma ou outra, ela vai se cumprir. E aqui se cumpriu aquilo que Jeremias tinha profetizado. E ele profetizou e ele disse que eles iriam comprar. E é interessante porque, como eu trouxe aqui o livro falando sobre a vida do vaso escolhido e fala sobre o oleiro, aqui nessa parte é interessante porque eles compram um campo de um oleiro. E para se transformar no quê? Em um cemitério. Porque eles compram o campo do oleiro para poder, eles falam aqui, para poder sepultar os estrangeiros. Ou seja, Deus colocou no meu coração uma pergunta. Nós somos casa de oleiro? Preferimos estar na casa do oleiro ou no campo de sangue, no cemitério? Porque muitas das vezes Deus nos chama para sermos transformados. Mas quando nós começamos a entender a palavra, quando nós começamos a entender o evangelho verdadeiro, não é esse que você tem que vir e você vai ficar aqui 7 dias e cumprir alguma coisa e você vai sair daqui com as mãos cheias de presentes. Esse não é o evangelho. O evangelho é aquele que Jesus começa a pregar e a multidão começa a ir embora, porque Jesus começa a dizer que você tem que abrir mão de você tem que abrir mão das suas coisas, você tem que abrir mão do pai, da mãe, você tem que abrir mão de tudo. Meu Deus. Carregar a tua cruz e seguir a Ele. Aleluia, Jesus. Você tem que abrir mão do seu eu. E muitas vezes, quando chega nessa compreensão, muitas pessoas, elas vão como a multidão vai embora. Elas não querem abrir mão, elas não querem tocar naquele pecado onde eles estão confortáveis. Muitas pessoas ganham dinheiro enganando pessoas e elas não querem mudar, porque ali está confortável para ela, ali está bom. Ali ela está numa empresa onde ela faz trocas de notas, onde ela faz uma coisa ou outra, e para ela ali está tudo bem, está ganhando dinheiro e está bom, está prosperando, Deus está no negócio. Mas não está, irmão. Quero te dizer que você está errando. E se você não se arrepender, não adianta você continuar cumprindo uma religiosidade. O evangelho não é religiosidade. O evangelho não é você e as pessoas verem você lá no culto, verem você cantando, pregando, você até mesmo doando cestas básicas, fazendo obras. O evangelho, ela diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não é por intermédio de obras. As obras que nós fazemos é por intermédio do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e nos impulsiona a fazer a obra. Mas não somos salvos pela obra. Isso é consequência daquilo que Deus transforma a nossa vida. E aí se transforma em obras. Obras que Deus conduz. Mas nós temos que entender que se nós não deixarmos Deus transformar a nossa vida, como diz aqui, nós precisamos entender esses dois lados. Veja que um ambiente onde era a casa do oleiro, onde era um lugar de se fazer, de se transformar, um lugar onde Deus colocava as suas mãos ali para moldar, para transformar, para refazer, para pegar os cacos novamente e refazer e fazer algo diferente, construir algo diferente, segundo a vontade dele. Era permitida ali, e o barro que estava mole, Deus colocava ali uma firmeza. Veja que se transformou em um ambiente de morte. E quantos lares Jesus entra, transforma, restaura, e muitas das vezes a pessoa vai deixando e as coisas parece que vai morrendo até se tornar ali um ambiente, uma casa, um lar de morte, aonde se perde o controle.
Se perde o controle dos filhos, aí os filhos caem nas drogas, caem na bebida, o pai, a mãe começam a brigas, começa a separação, começa ali um tormento aonde a morte se começa. E o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E nós temos que vigiar, nós temos que começar a entender mais a palavra. Nós temos que começar, como diz a palavra, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Na graça é buscar a Deus, é orar, é jejuar, é se consagrar, é estar a todo tempo falando, orando ao Senhor. E conhecimento é buscar a palavra, é buscar saber, é a curiosidade. Hoje eu tenho encontrado muitas pessoas que falam, eu tenho 10 anos na igreja, eu tenho 20 anos, mas quando a gente começa a conversar, num bate-papo, você percebe que a pessoa não lê, a pessoa não se preocupa em conhecer a palavra de Deus. E aí fala, olha, tanto tempo, nossa, que saudade que Deus falava antigamente. Mas se você ler a palavra, se você abrir a Bíblia na sua casa, Deus vai falar com você. E a pessoa fica ali à mercê de alguém chegar ali para orar por ela, alguém chegar ali para poder salvar o lar dela, mas não é bem assim. No início, sim, no início tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Estava falando aqui com o irmão agora há pouco. Tem muitas pessoas que estão ali fracas. Estão ali fracas, precisando que você e eu chegue ali e ajude, estende as mãos para ela, para que ela volte para Cristo, para que ela tenha forças ali. Mas tem muitas pessoas que estão caminhando com o Senhor, já tem um chamado, já tem uma caminhada com Cristo, sabe o caminho de volta, mas fica ali alojado, fica ali confortável com o pecado. E a Bíblia, ela nos informa que aquele pecado se chama iniquidade, transgressão. Iniquidade é um pecado que você vai fazendo até que você se acostuma com ele. E você mesmo até acredita nele e fala, olha, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não vai dar nada, não. E é este que o inimigo gosta, é este que o inimigo consegue uma brecha para entrar e começar a fazer. E quando você percebe, ele já atingiu seus filhos, já atingiu seu casamento, já atingiu seu trabalho, já fez com que você se encontre em uma situação onde as pessoas digam e olhem para você, olha aí, tá indo para a igreja, mas faz errado aqui no trabalho. Tá indo para a igreja, mas ele chama a gente para ir para a igreja, mas olha a casa dele, olha a família dele, olha os filhos dele. Então, o evangelho é muito mais do que você estar dentro da igreja. É muito importante você ir à igreja. Mas eu quero te dizer que a caminhada com Cristo, ela tem que ser constante. E ela tem que ser transformadora em nossas vidas. Se ela não ser como um vaso escolhido, que é transformado. É interessante porque quando o oleiro está fazendo o vaso, ele põe as mãos lá dentro, ele põe as mãos lá fora, e ele vai amolecendo com água, e ele vai deixando de uma forma que ele vai que ele já imaginou ser. Então o barro ali escolhido, ele não sabe como ele vai ser formado, ele não sabe como a forma dele vai ser, mas ele se deixa, ele vai ficando cada dia mais mole, e ele vai deixando o oleiro ali com as suas mãos moldar. E é assim que Deus faz na nossa vida. Mas temos que deixar Deus transformar realmente a nossa vida. E nós olhamos para a palavra e nós encontramos os frutos do Espírito. E nós vimos ali que tem pessoas que não se deixam transformar. E os frutos do Espírito é maravilhoso porque nos leva a meditar sobre o nosso comportamento. Tem muitas pessoas que qualquer coisa já está brigando, já está saindo fora de si. E nós temos que ter o autocontrole. Nós temos que olhar para o nosso próximo e ter compaixão. Nós temos que olhar para quem necessita e estender as mãos. Muitas pessoas hoje vão para a igreja, voltam com seus carros e não enxergam e não conseguem ver a necessidade do seu próximo. Não consegue ver o tamanho da bênção que Deus colocou na vida dele, e ele já se conformou, está num estado de conformidade ali, e já está bom para ele.
Já está bom que ele tem um emprego, que os filhos estão estudando, que os filhos estão bem. Mas eu quero te dizer que o Evangelho ele é muito mais do que você estar em um estado de conforto. O Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos e tira-os do conforto. O Evangelho é muito mais do que nós pensamos e imaginamos, aonde muitas igrejas pregam para que possam ser cheias. Mas o Evangelho, ele é aquele, quando Jesus passa, ele olha para você e diz: larga tudo e segue-me. Larga tudo e segue-me. É interessante, quando Pedro estava pescando, Jesus chega e chama ele: larga tudo e segue-me. O que ele fez? Não pensou duas vezes, ele largou tudo e foi. E ele seguiu o mestre. E quando Jesus estava pregando ali, e Jesus estava ali pregando de uma forma que ele estava fazendo milagres, ele estava curando pessoas, libertando pessoas, a multidão começou a aumentar. A multidão começou a aumentar, pessoas vindo de todos os lugares, pessoas ali vendo ali o mestre curando. Mas quando Jesus começa a pregar e dizer: vocês precisam abrir mão de tudo, a multidão começa a ir embora. A Bíblia diz que a multidão vai toda embora e fica só os discípulos. E Jesus diz: vocês também querem ir embora? Pedro, aquele que deixou tudo, a pesca, para poder seguir o mestre, ele levanta a voz e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna. É na eternidade que nós estamos falando. O Evangelho fala da eternidade. O Evangelho não fala aqui da vida terrena. Tanto que a palavra fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra é muito profunda, porque se você coloca primeiro o reino de Deus na tua vida, a própria palavra ela continua dizendo para você: tenha fé, porque as demais coisas vai ser acrescentada na tua vida. Aleluia, Jesus. Por que está se preocupando com o que vai comer amanhã, o que vai fazer? Por que está se preocupando se você vai ser curado ou não? Nós temos que se preocupar se nós vamos chegar lá e vamos poder entrar no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Porque é da eternidade que o Evangelho fala. O Senhor diz: eu vim para poder salvar, para salvar os pecadores. Nós já estávamos condenados. É isso que nós temos que compreender. Todos nós estávamos condenados, e o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, nos dando uma nova oportunidade. E é por ele e para ele são todas as coisas. E nós somos salvos pela graça do amor do Senhor. E ele nos escolheu. E é um privilégio ser escolhido pelo Senhor. É um privilégio ter o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que nós só entendemos a Bíblia, só entendemos a palavra, o Evangelho, através do Espírito Santo de Deus. É um dom de compreensão. E não é todos que compreendem. Muitos ouvem a palavra pregada, mas não entendem muito, porque é preciso do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. E eu quero te dizer, você que tem um chamado de Jesus, você que já foi impactado, você que já foi conectado, como é o programa aqui, já foi conectado com o Senhor, já teve um chamado do Senhor na sua vida, e você se encontra aí, indo à igreja, levando a tua família para a igreja, mas você sabe que não é só isso que Deus te chamou. Você sabe que não é só isso que Deus quer da sua vida. Eu quero te dizer que nesta noite o Senhor ele te chama como um discípulo e não como uma multidão. A multidão ela é atraída por sinais e maravilhas. Não seja atraído somente por sinais e maravilhas. Não seja atraído somente quando precisa de uma cura, quando precisa de uma solução, quando precisa de algo urgente. Mas seja atraído pela graça do Senhor, pelo amor que Ele derramou lá na cruz por nós.
e almeje ser salvo. Almeje ser salvo. Busque ao Senhor todos os dias, para que naquele dia que Ele vir buscar a sua igreja, você possa subir junto. Você possa chegar diante dEle e Ele dizer: seja bem-vindo, entre pelos portões. Aleluia, Jesus. É isso que o Evangelho ele é pregado. A pregação do Evangelho é essa. Por isso que todos os discípulos de Jesus, eles morreram pela cruz, mas eles não abriram mão. Eles não abriram mão. Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, ele foi levado para o deserto para ser tentado. E o inimigo ali falou e ofereceu coisas para Jesus. Se você prostrado aqui me adorar, eu vou te dar todas as nações. Eu vou te dar isso e aquilo. Cuidado, irmão. Cuidado para que o mundo não te atraia. Tem muitas pessoas aí sendo atraídas assim como o inimigo falou para Jesus ali. Fique firme na palavra, porque foi assim que Jesus ele usou a palavra naquele momento. E lembre da palavra, irmão. Lembre da palavra de vida eterna. Não se venda, não se deixe o inimigo levar a sua vida só porque você olha pessoas sendo prósperas, ímpios sendo prósperos. Existe um salmo em que fala, o salmista diz assim: quase me desviei, porque eu tive inveja da prosperidade do ímpio. Quase me desviei. É interessante porque tem muitas pessoas olhando para a prosperidade do ímpio, mas a Bíblia fala que isso é passageiro. A Bíblia fala que hoje ele pode prosperar, mas amanhã ele vai ter a sua vida no inferno. Ele vai ter a sua vida condenada, porque o mundo ele te leva a coisas momentâneas, a felicidade momentânea, a prazeres momentâneos, a uma vida talvez de fartura momentânea. Mas saiba que sempre ele vai te levar longe da presença de Deus. Pode perceber que o mundo ele sempre te leva para longe, porque você precisa mentir, você precisa enganar, você precisa caluniar, você precisa fazer algo em que você se distancie do Senhor. E é assim que o inimigo ele faz. É assim que ele vem com a bandeja. Ele te oferece coisas que aos seus olhos aparentemente é atrativos. Mas eu quero te dizer que a vida de um vaso que é escolhido não é fácil. Não é fácil porque, assim como esse vaso que você está vendo aqui, ele é lixado. Ele muitas das vezes, ele é moldado de uma forma aonde você é apertado pela mão de Deus. Mas esse apertar é um apertar de amor. É um apertar onde muitas vezes o Senhor fala: olha, este momento você precisa passar. Você precisa passar por esta dificuldade, porque eu preciso moldar a sua vida, porque eu preciso transformar você. E muitas das vezes neste procedimento você começa a ver que o Senhor ele está te pedindo o perdão. Ele está te pedindo para que você perdoe alguém, para que você seja transformado ali, para que lá na frente você seja usado pelo Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa caminhar naquilo que o Senhor te chamou, e você possa estar na casa do oleiro e não no vale de sangue. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa continuar abençoando o seu lar, abençoando o seu ministério, abençoando o chamado que Ele deu na sua vida. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Obrigado pela oportunidade. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações.
enfermidades, desemprego e muita fome, gritos de guerras, desespero, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Vamos lá! Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Oh, não, só vocês. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Tá lindo? Levanta as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes você fica desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora pela fé os teus joelhos e deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde. Resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Cadê o coral? Quer vitória? Quer vitória? Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando. Diga pro seu irmão, a nossa vitória acabou de chegar. Diga pra ele. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É Só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Glória a Deus, estamos encaminhando para o término, né? Mas antes eu quero aqui, né, anunciar, né, o ganhador, esse livro aqui de autoria do pastor Jeremias Lourenço, vai lá para o nosso irmão Milton, lá da cidade de Mairim, que está sempre nos honrando aí com a sua, né, participação, com a sua audiência. Então, esse livro aqui, pastor Jeremias, ele está indo lá para Mairim, né, para o nosso irmão Milton. E é óbvio, eu também ganhei o meu livro aqui, vou estar fazendo a leitura dele, né, e achei muito interessante, e eu creio que vai ser muito edificante para a minha vida, para a vida do irmão Milton também. Domingo agora é Páscoa, né? E essa Páscoa, aproveite para você passar algum tempo na companhia de Deus, né? E para refletir sobre o sentido da imensidão da obra divina, né? Que a graça de Deus ela possa entrar nos nossos corações, fortalecendo a nossa crença e renovando a nossa fé. Meus irmãos, Jesus ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida e vida
em abundância, né? Que nessa Páscoa a sua fé ela seja renovada e o seu coração ele seja cheio de gratidão. A Páscoa é mais do que um feriado, ela é a celebração do maior sacrifício de amor. Louvemos a Deus pela vida nova em Cristo. Uma feliz Páscoa e que o sangue de Jesus derramado por nós seja lembrado com fé e gratidão em cada coração. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Pastor Jeremias Lourenço, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero também agradecer toda a direção da 87 FM, TV Araçariguama, o nosso diretor ali de operações, que está sempre aí, né? Faça chuva, faça sol, está nos auxiliando aí, nosso irmão Andrei Salles, né? Toda a direção aí administrativa, toda a equipe, toda a família 87 FM, Deus abençoe a todos vocês que ficam aí conectados conosco toda sexta-feira. Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa a todos, que Deus em Cristo os abençoe. Com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal, a sua face